Queres saber quem realmente é a pessoa? Dá-lhe poder, então ele se manifestará. Bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus os abençoe. Ninguém quer ser servo, todos querem ser senhores. Mas o grande Salvador, o unigênito Filho de Deus, se tornou servo. O Rei dos Reis se tornou servo. O Senhor dos Senhores se tornou servo. O mais humilde dos escravos. E às vezes nós não podemos suportar nada. Pensamos que somos intocáveis. Eu sou servo de Deus. E você tem que respeitar o servo de Deus. Se exalta. Mas e Jesus? E agora? Quem é o Mestre nosso? Quem é o nosso Senhor? Ele se exaltava? Ele simplesmente disse: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Cristo, como servo, foi o servo mais humilhado para dar exemplo para mim, para todos nós. Tomando a toalha, lavou os pés dos discípulos e ele, sem entender aquilo, depois ele diz: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Bem, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, tem um contexto maior um pouquinho, né? Filipenses, capítulo 2, ele fala justamente sobre este nosso mestre, o servo dos servos. Ele diz: de sorte que haja em vós mesmo, ou melhor, de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como a Jesus, ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Tosquiaram-no, chicotearam-no, mas como eu vou fazer, Senhor? Ser como Cristo? Às vezes nós pensamos em ser como Cristo para multiplicar pães, ficar famoso, transformar água em vinho, multiplicar peixes, ressuscitar os mortos, fazer mais obras do que ele. Mas você está disposto a sofrer o que ele sofreu? Passar pelo que ele passou? Beber o cálice que ele bebeu? Bom, muitas perguntas, né? Eu estou fazendo para mim também. Estás você, Carlos, disposto a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas tem tantos semideuses, né? As pessoas pegam, né? Vós sois deuses. Mas que tipo de Deus você é? Que tipo de Deus você é? Arrogante? Impetuoso? Exaltado? Então você não tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pronto. O rei estava na terra. O Senhor dos senhores estava na terra, mas esvaziou-se de si mesmo. Mas a si mesmo se esvaziou e deixou que homens malvados, corruptos, enganadores, mentirosos, hipócritas, fizessem dele um boneco sem nenhuma reação. Ele se tornou, fazendo-se semelhante ao homem, tornou-se como um servo. E tem mais uma coisa: e achado na forma de homem. É pouca coisa? O Filho de Deus ficar 9 meses no ventre de uma mulher, nascer e não ter um bercinho, não ter nada, crescer, sabendo exatamente o seu destino, tornou-se servo. Era um rei, mas o rei humilde, conforme Miqueias havia escrito. Ele entrou em Jerusalém montado numa jumentinha, ou num jumentinho, filho de uma jumenta. Simples, humilde, olha aí Jerusalém, o teu rei. Mas eles não puderam ver ali o rei. Por quê? Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora veja, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem o exaltou? Fulano de tal, presidente dos Estados Unidos. Levaram ele na televisão, colocaram ele lá no trono. Seu trono foi a cruz. O prefeito, o governador, o deputado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nós exaltamos-nos a nós mesmos, achando que somos alguma coisa. É o fulano de tal, é o Beltrano. Todos têm que reverenciá-lo, dar-lhe a melhor poltrona. O verdadeiro líder dispensa, os melhores assentos. Mas como vamos fazer? Nós dizemos que queremos ser como Cristo, mas só pensando no poder, falar e aquilo acontecer. Mas você sabe que o maior poder é amar? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele expressou: ainda que eu tivesse poder para transportar os montes, ainda que eu tivesse poder para fazer uma reviravolta no mundo e não tivesse amor,
de nada adiantaria. Cristo tinha o poder, tem o poder. E por que ele se fez servo? Porque ele era todo amor. Então o poder a quem tem amor, o poder cujo coração está nas mãos de Deus, o poder na pessoa cujo Senhor dele é Jesus Cristo. Ele é dominado por uma força maior poder. O amor é o maior poder, maior do que ressuscitar mortos, transportar montes. O amor, Cristo era amor. E este Jesus é o nosso exemplo, Cristo como servo. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então nós já citamos os exemplos. Jesus se fez servo, sendo o Rei dos Reis. Porque ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, meus preciosos e amados irmãos, o maior de todos é aquele que tem este espírito dentro dele, este amor dentro dele, que, como Paulo escreveu, que cada um de vós considere o outro maior que a si mesmo. Este é o poder. Com amor, com caráter, com justiça, com longanimidade. Este é o poder de Jesus. Este é o poder que Ele quer colocar em nossas vidas. Não o poder de ser o maior de todos, fulano chegou, Beltrano chegou e aquilo. Tá vendo? Quando você encontrar alguém que for humilde, mais do que você, cuidado, porque ele tem mais poder do que você. Quando você encontrar alguém que tem amor, compaixão, misericórdia, bondade, longanimidade, cuidado, porque ele tem um poder maior. Ele tem o poder que Jesus Cristo tem. Ele tem o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus não é só para fazer essas multidões aí, não. Isso é fantasia, gente. Levar esse povo à loucura, à emoção, com línguas, interpretações, coisas trabalhadas, profissionais. E o povo aplaudindo aquilo. Curas. E o povo aplaudindo aquele homem. Não é este o poder absoluto do Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. Portanto, o nosso irmão maior, Jesus Cristo, andou aqui na terra, deixando para nós rastros pelos quais devemos buscar trilhar também. Pai Celestial, eu te agradeço por Jesus, mais uma vez. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo exemplo que Ele deixou para mim. E eu preciso, eu quero seguir
as suas pegadas. Quero ser humilde, simples como Ele. Quero ser um servo. Quero me identificar com Ele, sempre, em todas e quaisquer situações. Em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que desejam também sejam contemplados com esta bênção, sejam agraciados com esta bênção. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o dia, a semana, o mês, o ano de todos os meus irmãos em todos os lugares. Amém.